Se você ainda é daqueles que torce o nariz quando ouve falar de carro chinês, como eu mesmo fazia até pouco tempo atrás, eu tenho uma má notícia para você. Eu acho que você ainda vai ter um carro chinês na sua garagem. E eu digo isso depois de dirigir esse carro aqui. É da Great Wall, da GWM, e é o Haval H6 Premium. É um modelo híbrido com motor 1.5 turbo associado a um motor elétrico. Esse carro me surpreendeu muito em vários aspectos e quase todas as surpresas foram boas. Teve algumas decepções também, mas assiste o vídeo. Eu acho que você vai gostar do que eu tenho para mostrar para vocês. Eu sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje nós vamos falar do Haval H6 híbrido Premium. Vem comigo, deixa eu mostrar para vocês o que é que esse chinês tem que ele me conquistou. Vamos lá. Já vai longe o tempo que os chineses copiavam os carros de outras marcas. Hoje, as marcas chinesas, na sua grande maioria, têm um design próprio. E eu digo mais, tem um design que não é tão anônimo assim como os japoneses foram durante algum tempo. Se você observar as linhas desse SUV, é um SUV para nós, para o nosso padrão de grande porte, mas que ele chega num preço concorrente de carros como Jeep Compass, Volkswagen Taos e Corolla Cross. E se você colocar esse carro parado ao lado de um Corolla Cross, que eu acho que é o menor desses três que eu falei, você chega à conclusão que são carros de categorias diferentes, porém custando a mesma coisa. Essa versão aqui, por incrível que pareça, é a versão de entrada da linha Haval H6. É um modelo híbrido, não é plug-in, ele tem um sistema híbrido bastante semelhante ao da Toyota, com a diferença que o carro da Toyota tem um motor 1.8 e uma potência combinada de 122 cavalos. Esse aqui tem um motor 1.5 turbo, mais um motor elétrico e uma potência combinada de 243 cavalos. É praticamente o dobro da potência num carro que pesa cerca de 1.600 quilos. É um carro grande, como eu disse, para os nossos padrões, mas muito ágil. E você quer saber o que mais? Ele é muito econômico. Mas agora vamos falar dos detalhes dele. Aqui na frente, chama logo a atenção, tudo é superlativo, a marca Haval, bem grande, que na verdade é o modelo, mas os chineses fazem uma certa confusão entre marca e modelo. Então esse aqui é um Great Wall Haval H6. A grade bem grande, na verdade a parte aberta de fato é esse miolo aqui, mas a grade se estende com traços aqui que lembram o Peugeot 3008, com essa continuação dos detalhes da grade entrando pelo para-choque. Iluminação Full LED, facho baixo, facho alto, luz de neblina, DRL, o pisca, tudo é em LED. Aqui na frente, além de ter os sensores de estacionamento, você tem uma câmera ali embaixo, um radar na verdade ali embaixo, uma câmera aqui logo embaixo do nome da marca do carro, e é um visual que chama atenção, um visual bastante agressivo, cheio de detalhes, com esses detalhes em preto brilhante e cromado. O acabamento, a montagem no geral do carro é muito boa, você não vê rebarbas, você não vê peças mal encaixadas, você vê aqui uma linearidade dos vãos do carro, você não tem aquela variação do encaixe das peças da carroceria do carro. Esse detalhezinho em preto brilhante aqui, que é meramente estético. Rodas de 19 polegadas, pintadas também em preto brilhante. Pneus Hankook, na medida 225/55/19. Então é um pneu que tem um bom grip, mas não é muito baixo, é série 55, então ele garante um bom equilíbrio entre estabilidade e conforto. A moldura preta aqui em volta do carro. Aqui na traseira também a gente tem a iluminação contínua, atravessa de um lado no outro, também toda em LED, é Full LED na frente e atrás, aqui é a identificação da versão.
H6, isso indica que é um híbrido e elétrico, né? Só que não é um híbrido plug-in, não é aquele que você precisa de uma tomada para plugar o carro para carregar a bateria. É um híbrido onde o próprio motor recarrega as baterias. E com isso ele tem uma autonomia, e eu já comprovei isso rodando com ele, de mais de 700 km, com um tanque de combustível que ele vai recarregando a bateria. E com detalhe, tá? No modo só elétrico, só movido a bateria, ele tem uma autonomia de 170 km. É bastante coisa. Abertura do porta-malas, chave no bolso, você estica o pezinho ali embaixo e te dá acesso a um compartimento de 560 litros de capacidade declarados. É bem mais que o Corolla Cross, bem mais que o Jeep Compass, também é um pouco mais do que o Volkswagen Tal. Aqui embaixo fica o step? Não, aqui embaixo fica exatamente o conjunto de baterias. Ele não tem step, na verdade, tá? Ele tem ali um compressor de ar para você, um kit de reparo, né, como se chama na Europa, o gancho de reboque e o compressor de ar com o kit de reparo para o pneu, caso você tenha um pneu furado. A cobertura aqui é com essa capa móvel, que é fácil retirar ali a haste se você precisar rebater o banco. Fechamento do porta-malas por um botãozinho, como você viu, ele é todo bem acabado. Então você tem uma sensação visual de largura bem grande aqui, né? Porque além do carro de fato ser largo, você tem a lanterna ocupando toda a lateral e ainda tem essa barra preta aqui acentuando a impressão de largura. Aqui atrás, aqui embaixo no para-choque tem a luz de neblina traseira, identificação da marca, Great Wall Motors. A versão, modelo Raval H6 HEV. Espaço interno, abertura só de pegar na fechadura. Espaço interno, olha só, o banco dianteiro está regulado para a posição que eu dirijo. Como eu já falei para vocês, eu tenho 1,74, não sou baixinho, mas estou longe de ser gigante. E olha o espaço que sobra aqui atrás, dá quase para cruzar as pernas. Saída de ar-condicionado, duas entradas USB, cinto de 3 pontos, ancoragem para cadeirinha de bebê, encosto de cabeça, descansa-braço central com porta-copos. Tem um teto solar gigantesco aqui em cima que pega quase o teto todo do carro. Iluminação individual de leitura para os passageiros. Esse acabamento em preto brilhante aqui eu não gosto muito, porque além de ficar marca de dedo, ele dá reflexo às vezes com a luz do sol. Então é bonito, mas incomoda um pouco. Sistema de som não tem assinatura de nenhuma grife, mas é um sistema de som muito bom, com 8 alto-falantes posicionados numa posição mais alta, não fica ali embaixo, então isso facilita a distribuição do som no interior do carro. Porta-objetos aqui na porta traseira também. Aqui atrás você tem plástico duro e aqui o mesmo revestimento do banco, que é esse couro sintético com a costura aparente, e aqui é acolchoado. Quando você vem aqui para frente, a coisa muda de figura. Aqui é tudo acolchoado, aqui é acolchoado, aqui é acolchoado. O bendito preto brilhante que fica cheio de marca de dedo. Um porta-objetos bem generoso ali, alto-falante, os comandos do vidros elétricos, um banco bem confortável com bons ajustes elétricos por sinal, desde essa versão que é a versão de entrada. Aqui alguns comandos separados para abertura do porta-malas, regulagem da altura do facho dos faróis, a opção de desligar o controle de tração, que não é muito aconselhável, e o assistente de descida em terrenos escorregadios. Console alto, largo, com um porta-objetos grande ali embaixo, que está meio na moda agora, né? O console suspenso, e um vão bem grande ali para você colocar objetos. Uma entrada USB numa posição um pouco ingrata ali, mas tudo bem, pelo menos tem, né? Aqui entre os bancos um baú de um bom tamanho, cabe bastante coisa aqui, com um ganchinho aqui para você de repente colocar documentos, para ele ficar bem acessível aqui à mão. Freio de mão eletrônico ou elétrico por botão, câmbio no seletor, rotativo. É um carro que de fato me impressionou pelo que ele oferece, pelo porte
você logo vê, é um carro de praticamente 4,70 metros de comprimento. Então, volto a dizer, ele é maior do que os principais concorrentes e mais espaçoso, na mesma faixa de preço dos modelos top de linha desses carros que eu já citei. E agora a gente vai entrar e mostrar um pouco mais os detalhes internos e falar um pouco mais da tecnologia desse carro, que ele tem muita. Vamos lá, vem comigo. E se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, de assinar, de se inscrever no canal Motor News para ajudar o Motor News a crescer e compartilhar. Interaja também com a gente, comente o que você achou do carro, do vídeo. E vamos lá. Entrar agora para mostrar com mais detalhes o interior e os detalhes técnicos do Great Wall Haval H6 híbrido, modelo de entrada, hein? Imagina só o completo como não é. Vamos lá, já mostrei o carro por fora e por dentro eu te digo que ele é um dos carros mais confortáveis, mais espaçosos que eu já mostrei para vocês. O acabamento é muito bom, aqui em cima você tem tudo acolchoado. Aqui também revestido no mesmo couro sintético dos bancos, com a costura. Preto brilhante aqui, como eu já disse, dependendo da posição do sol, dá algum reflexo e atrapalha um pouquinho a visão. O volante eu achei um pouco grande, mas tem uma boa empunhadura. O painel aqui na frente é pequeno, mas tem as informações básicas que você precisa do carro. Como é um carro híbrido, e que usa na maior parte do tempo o motor elétrico, o motor a gasolina ele entra, por exemplo, na estrada, ou quando a carga da bateria está baixando, ele entra muito mais para abastecer as baterias, para recarregar as baterias, do que para tracionar o carro. Ele traciona também, tá? Mas ele atua muito mais na recarga das baterias, assim como a própria frenagem do carro. Você tem a opção de botar naquela função que auto-regenera as baterias conforme você desacelera, e isso é muito bom, porque você consegue estar o tempo todo com as baterias disponíveis para tracionar o carro. Aqui a gente tem um carregador por indução, nesse vão aqui do console. Aqui um porta-copos, ou garrafa, né, com esse apoio aqui. O porta-objetos bem grande daqui eu já mostrei para vocês. Seletor de marcha rotativo. Com uma curiosidade, tá? Como ele é um carro bastante potente e que desenvolve muito bem na estrada, apesar dele ser um híbrido que usa muito mais o motor elétrico, ele não tem um câmbio de uma única marcha, ele tem um câmbio de 2 marchas. Então ele tem aquela função da marcha mais reduzida para ajudar a tracionar o carro, numa saída de sinal onde você está pisando e precisa de força, e ele tem uma marcha mais longa para manter a estabilidade, manter estável a velocidade na estrada. Então isso é interessante também. O giro, dificilmente o giro do motor vai passar de 2.000 RPM, 2.500. Como eu disse, é um motor 4 cilindros, 1.5 turbo. A GWM não anuncia a potência em separado do motor a combustão e do motor elétrico, ela divulga só a potência combinada, que são 243 cavalos e são 54 kg de torque. Vocês têm noção do que são 54 kg de torque? Num motor elétrico, basicamente, você encosta e a força está toda ali. Então as acelerações dele são muito boas. Como eu disse, é um carro de mais de 1.600 kg, de 1.700 kg praticamente, mas que acelera de 0 a 100 em 7,9 segundos. Vou mostrar para vocês agora aqui o painel. Como eu falei, ele está no modo diurno, então a iluminação fica branca. E você tem ali velocidade, o alerta de faixa, autonomia. Eu já rodei 300 km mais ou menos com esse carro e ele ainda está me dando uma autonomia de 527 km. Se aproximou um carro aqui pela minha esquerda e olha ali, ele está mostrando que foi um caminhão, ele mostrou um carro se aproximando por trás. Aqui ele está mostrando que só tem um passageiro e está ali o alerta de que eu não estou usando o cinto de segurança. Aqui ele vai me mostrar que eu estou com o e-pedal ativado. O que é o e-pedal? É aquela função que eu falei para vocês, que ele aumenta a recarga da bateria quando você desacelera. Aqui a central multimídia, bastante grande, conectada com o Apple CarPlay. Aí eu entro aqui na função da própria GWM
e eu vou ter aqui várias funções. E aqui que eu digo que ele se assemelha um pouco ao Volkswagen Play. Você tem várias telas aqui de atalho que você pode entrar direto. Apple CarPlay, Android Auto, configuração do veículo, usuários, configurações, telefone, enfim. Depois que você pega o jeito, ela é muito boa de utilizar. Eu falei que é um carro econômico, mas não falei de números, né? Ele tem um tanque de 60 litros. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, com esses 300 quilômetros que eu rodei, eu fiz uma média em torno de 18 quilômetros por litro. Eu fiz essa conta aqui num carro de 1.700 quilos e 243 cavalos. O combustível que ele usa é só gasolina, ele não é híbrido, mas como eu falei, ele utiliza a maior parte do tempo a força da bateria. Ele é um carro largo, tem 1,88 m de largura, é alto, tem 1,72 m de largura, tem um entre-eixos de mais de 2,70, quase 2,80, agora eu perdi aqui a medida exata, quase 2,80 metros de entre-eixos, ou seja, ele é maior do que os concorrentes também. E é isso, vamos continuar aqui. O vão livre dele é de 18 centímetros, então ele tem uma boa altura livre do solo. Aqui você pode fechar e tá aqui o tal do preto brilhante que reflete quando bate sol. Os sistemas de segurança desse carro são absolutamente completos. Quem já assistiu outros vídeos sabe que eu faço uma colinha até para não me perder e para não esquecer de falar. E é tanta coisa que prefiro até ler aqui para vocês o que ele tem de equipamento de segurança. Faróis Full LED na frente e atrás, espelhos rebatíveis com ajuste de marcha ré, 6 airbags, ABS, controle eletrônico de frenagem, controle de tração, alerta de colisão com frenagem de colisão em manobra. Ele evita aqueles pequenos baques porque ele freia o carro na marra. E ele tem o detector de pedestre, de moto, de bicicleta, faz o alerta de colisão aqui. Se você não pisar no freio, ele assume o comando e freia o carro também em velocidade. Porque tem carros que só freiam em movimento e tem outros que só freiam em manobra. Esse aqui faz as duas coisas. O freio pós-colisão, então se por exemplo você está parado, um carro vem e te bate por trás, tendência é o carro ser jogado para frente. Se ele detecta, ele tem o sensor de aproximação traseiro, um carro se aproximando, uma colisão iminente na traseira do carro, ele já trava os freios. Então se você for batido por trás, você pode ter certeza que o carro já vai estar freado, para ele não tentar, pelo menos, não bater no carro da frente. Claro que isso vai depender da força da pancada atrás. Pré-tensionador dos cintos, ou seja, se numa frenagem de emergência o cinto já te trava aqui, prevendo uma colisão. Assistente de partida em rampa, tem 12 sensores de estacionamento ao redor do carro, 5 câmeras e 2 radares, ou seja, o carro é todo monitorado. Isso é muito bom, mas às vezes enche o saco e eu vou já explicar para vocês. Câmera 360 graus para manobra, estacionamento automático em vagas perpendiculares ou vagas longitudinais. Você passa pela vaga, faz a leitura, aciona a função de estacionamento e ele faz a manobra. O ACC, piloto automático adaptativo, que mantém a distância em relação ao carro da frente. Quando ele está no ACC e você faz uma curva, ele regula, independente da velocidade que o carro que está na sua frente, que pode ser um carro muito veloz e está numa velocidade de curva maior do que a que ele comporta, ele automaticamente reduz a velocidade em curva, mesmo estando com o ACC ligado. Assistente de permanência em faixa, com um aviso sonoro e com uma trepidada no volante e com um trancozinho de volta se você não der sinal na mudança de faixa. Alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem autônoma. Se você estiver dando ré e não reparar que tem alguma coisa se aproximando pelas laterais, se você não tiver visão, ele vai te avisar e vai frear o carro. Que mais, gente? Alerta de ponto cego nos espelhos e um alerta de ponto cego. Eu já parei o carro, desliguei o carro e vou sair. Ou o passageiro vai sair, ou o passageiro de trás vai sair. Se ele detectar
que tem um carro se aproximando e você está desatento, ele vai te alertar mesmo com o carro desligado. Não é um alerta de ponto cego só para ultrapassagem, é um alerta de ponto cego que te avisa para não abrir a porta quando você já está estacionado. Ele tem uma caixa preta que armazena todas as informações do rodar do carro. Que mais? Reconhecimento de placa de velocidade na estrada, alarme. Num caso de acidente, ele aciona tanto o 193, que os bombeiros, quanto a central de assistência da Great Wall, para chamar assistência, reboque, enfim, o que for. Aí nas funcionalidades eletrônicas aqui do carro, você tem uma tela aqui na sua frente de 10 polegadas, onde estão as informações, o quadro de instrumentos, e uma tela do multimídia de quase 13 polegadas. Bastante. A Great Wall se inspirou, pelo que eu já li, pelo que eles disseram até, na central multimídia Volkswagen Play. Só que aí entra nos detalhes de coisas que eu não gostei muito. Ele tem todos esses controles eletrônicos que você pode também regular a intensidade que você quer que eles atuem, com avisos sonoros, com aviso só de vibração, com imagem, sem imagem, enfim, você tem uma série de regulagens. Mas eu acho que ele é um pouco intrusivo, tá? Ele se mete demais na condução do carro. Eu peguei estrada, rodei já 300 km com esse carro e é bastante irritante às vezes. Você dá uma escapadinha para o lado, já um negócio aqui te avisando que você saiu da faixa, o volante puxa, o volante treme. Então algumas coisas eu mexi na regulagem de fábrica, eu desativei alguns alertas sonoros, eu desativei alguns alertas visuais, mas deixei as funções ativas. Pelo menos você tem essa opção. Você não perde as assistências, mas você pode desativar algumas coisas que podem te irritar no dia a dia. E eu me irritei com esse carro na estrada, não com a estabilidade dele de jeito nenhum, não com o conforto, com a sensação de potência, com a rapidez, a agilidade do carro. Não, isso é maravilhoso, mas sim com o excesso de assistências que ele tem. Mas aí é o caso de você ter um pouquinho de paciência, entrar aqui e fazer as regulagens do seu gosto. Então uma coisa que eu vou dizer, isso aqui não é um carro para quem não gosta de tecnologia. Se você quer um carro para entrar, ligar e bem ali e voltar, se você quer um carro para uma pessoa de mais idade que normalmente, não quero generalizar, mas normalmente tem uma certa aversão a aprender essas funções eletrônicas, definitivamente esse carro não é para você. Tá? Agora, se você gosta de tecnologia, se você tem familiaridade com sistemas, com celulares, com funções de celular, esse carro aqui é fantástico. Deixa eu ver aqui o que mais que falta eu falar. Sim, conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Eu tive problema na conexão, tá? Toda vez que eu ligo, ele conecta o iPhone, depois de algum tempo ele perdeu a conexão. Aí eu tentei conectar via cabo, enfim, foi uma novela. Eu tive que desligar o carro, desligar o celular, reiniciar tudo para ele conectar de novo. Daí uma meia hora ele perdeu de novo a conexão. O primeiro dia que eu fiquei com o carro funcionou maravilhosamente bem o dia inteiro. O segundo dia foi uma briga para ele ficar conectado, até que chegou num ponto que eu desisti e usei só a conexão por cabo mesmo. 4 entradas USB, né? 2 aqui nas duas laterais aqui na frente, 2 para o banco traseiro. Os comandos de voz que você pode comandar algumas coisas, né, por voz, e quando a própria central multimídia se comunica com você é em português brasileiro, tá? Não é em português de Portugal como a BYD, por exemplo. Head-Up Display, você tem a projeção das informações de velocidade, permanência em faixa, alerta de velocidade da placa, enfim, projetadas ali no para-brisa. Então, se você está na estrada olhando para frente, você só baixa rapidamente o olhar para ver as informações que você quer, sem precisar olhar necessariamente para o painel de instrumentos. Os 2 bancos dianteiros têm regulagem elétrica, velocidade máxima dele é limitada a 170 km por hora, não vejo nenhum problema nisso, até a gente nem tem estrada para rodar numa velocidade dessa.
Como eu disse, autonomia de mais de 700 km. Eu vou ligar o carro porque eu estou parado há algum tempo, já liguei. Vou abrir aqui o teto para você ver. É um teto bastante amplo, mas eu não sei se eu não aprendi ou se tem que segurar mesmo para ele abrir tudo. Eu acho que ele não tem abertura de um toque, mas enfim. Abri só a persiana, deixei o vidro fechado, tá? Mas o vidro também abre. Tá aqui a abertura do vidro, mas não é o caso. E a parte que abre é bem grande, tá? É bem maior do que um teto solar comum. Gente, é tanta coisa, é tanta tecnologia nesse carro que eu não sei mais nem se falta eu falar alguma coisa. Como eu disse, a central multimídia foi inspirada em funções da Volkswagen Play, que eu considero, e acho que a GWM também, a mais completa e mais amigável do mercado. E você tem aqui alguns comandos que você, por exemplo, você pode desligar o som, você pode desligar a climatização, acionar o ar, ligar o desembaçador dianteiro e traseiro, e ligar o pisca-alerta e ligar as câmeras direto por aqui, nessas teclas de fora. As outras funções você já tem que vir aqui para a central multimídia, você tem alguns atalhos aqui do lado. Por exemplo, agora ele pegou a Apple CarPlay de primeira, que é o correto. Ontem não teve acordo. Não sei o que foi que aconteceu, não sei explicar. Mas vamos lá, vamos andar um pouquinho, porque esse é um carro feito para andar e andar muito. Câmbio no drive. Ué, faltou alguma coisa? Agora. Eu que apanhei. O carro estava ligado e eu desliguei. Desculpa aí, tá? Isso aqui vai para minha listinha de erros. Esse é o problema, entre aspas, do carro elétrico. Ele tá ligado ou tá desligado? Eu tava com o ar desligado, não tava percebendo. E ele tava ligado. Opa, vamos lá. Ele já acendeu aqui, ó. Eu ia sair, tinha um carro se aproximando, ele já me alertou, já travou as portas e o carro vai deslizando. A Great Wall ajustou a suspensão desse carro mais para o gosto do brasileiro, porque o carro vendido na China é bem mais macio, meio mole até. E brasileiro não gosta muito de carro mole, principalmente na estrada. Então eles endureceram um pouco a suspensão e aumentaram a carga dos amortecedores. Então para pisos ruins ele faz um pouquinho de barulho, mas é barulho da suspensão, tá? Não é barulho de coisa batendo. Aqui internamente o silêncio é absoluto, a gente percebe que o carro é muito bem montado. Então aquela ideia de carro chinês, Xing Ling, como a gente falava, copiado de algum carro alemão ou de algum carro italiano, esquece, meu amigo. Os chineses já têm design próprio, tecnologia própria, desenvolvimento próprio há muito tempo. E com esse preço, se esse carro aqui, com isso tudo que ele tem, fosse vendido, por exemplo, pela Jeep ou pela Volkswagen ou pela Toyota, ele ia arrebentar de vender. Ele ia vender muito mais do que vende o Compass, o Corolla e o Taos. Mas ele ainda enfrenta a resistência de uma marca chinesa, que é até compreensível, né? Mas esse carro já está vendendo bem. Ele tem 3 opções. O híbrido convencional, que eu acho a melhor opção, que você não depende de uma tomada para carregar a bateria. Tem o híbrido de tomada, né, que você precisa carregar. E tem o top de linha, que é o GT, que também é um híbrido plug-in, mas com mais potência ainda. E esse aqui, como eu disse agora há pouco, é o carro básico da linha, mas ele é absolutamente completo. Eu não senti falta de nada nesse carro. Nem de potência, nem de equipamentos, nem de design. E o que eu não gostei, a suspensão um pouquinho dura, um pouco barulhenta, e essa central multimídia que perdeu a conexão algumas vezes, pode ter sido um problema isolado, e a intromissão dos sistemas eletrônicos que te obrigam a estudar um pouquinho o manual e conhecer as funções para você desativar alguns dos alertas. E ainda bem que você tem a opção de desativar os alertas, mas não desativar a assistência em si. Então eu vou dizer para vocês, Great Wall, Haval H6 híbrido,
Premium, modelo de entrada da linha GWM no Brasil. Tá aprovado? Tá muito aprovado. Eu compraria um carro desse, com certeza eu compraria um carro desse. Um carro que nesse preço, em torno de 220 mil reais, um pouquinho mais talvez hoje, a gente está no início de novembro de 2023, ele tranquilamente oferece mais do que os seus principais concorrentes. E eu digo isso sem medo de aborrecer o pessoal da Volkswagen, da Toyota ou da Jeep, porque com certeza eles sabem do potencial desse carro aqui. E é isso. Esse aqui foi para vocês, Great Wall Haval H6 híbrido, carro aprovadíssimo, cheio de tecnologia, com muito espaço para você e para sua família. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, curtir, se inscrever no canal, compartilhar, interagir com a gente para ajudar o Motor News a crescer. Eu agora acho que vou pegar a estrada de novo, porque esse carro convida você a dirigir. Abraço, pessoal, até o próximo vídeo.